E eu que cheguei na casa da minha avó e ela tava cantando no microfone do meu avô. E não era o marido dela. Essa minha avó era minha avó materna e o meu avô de quem ela estava cantando no microfone era meu avô paterno. Gente, que confusão. Só pra vocês entenderem, essa minha avó ela era casada com o meu avô, né? Essa minha avó, que é a mãe da minha mãe, era casada tudo com o meu avô. E esse meu outro avô, que é o pai do meu pai, também era casado com a minha avó, que é mãe do meu pai. Ambos vivos, seguindo a vida louca e tudo mais. E assim, cresci ali tendo a convivência com os dois, né? Convivia muito com a minha avó, por parte de mãe, por parte de pai. Só que as famílias em si não eram muito próximas, né? A família do meu pai não era muito próxima da família da minha mãe. Eu cresci ali com os dois, mas as famílias em si não eram próximas, sabe? Ok, até então tudo bem. Eu tinha os meus avós todos vivos, eu achava sensacional o fato de eu ter os meus avós todos vivos, porque a maioria dos meus amigos, colegas, sempre tinha avó que já eram falecidas e os dois dos dois lados eram vivos. E eu achava o máximo, né? É o máximo até hoje, inclusive, mas, enfim. Ok, até que teve um dia isso, eu já tava com os meus 16 anos de idade. Teve um dia que eu ia pra casa da minha avó. Tinha combinado com ela que eu ia pra lá depois que eu saísse da escola, né? E só que antes disso, umas 2 semanas antes, tinha tido o aniversário do meu pai. É a primeira vez que ele tinha feito uma festa de aniversário, então eu tinha convidado, né? E aí lá no dia acabou que os meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, acabaram ficando na mesma mesa. Eu acho que foi aí que rolou uma aproximação, um negócio assim, né? Um babado todo. Enfim. Aí tá, chegou esse dia, eu tinha combinado com a minha avó de que eu ia pra casa dela depois da aula, né? E eu já tinha falado pra ela o horário que eu ia pra lá e tal, e tava tudo certo. Só que nesse dia específico a gente acabou saindo mais cedo, que teve um poste lá que deu um problema lá na rua da escola, então faltou energia e tava quente pra um caramba. E a gente acabou saindo cedo. E como a casa da minha avó ficava mais ou menos próxima ali da minha escola, dava tipo uns 15 minutos andando, eu fui direto, né? Acabei indo direto. Sabia que ela tava em casa, a véia não fazia nada. Então sabia que ela tava em casa. E fui. Quando eu cheguei lá, menina, que eu já fui abrindo a porta, porque a minha avó sempre teve o costume de deixar a porta trancada e a gente de casa já vai entrando, que eu abri a porta, menina, eu me deparo com uma cena diabólica. A minha avó, mãe da minha mãe, cantando no microfone do meu avô, pai do meu pai. Ai, mas o problema não é isso. O problema, gente, é que ambos eram casados com os meus outros avós. Como é que eu vou explicar que eu presenciei uma cena diabólica dessa? Não, e quando eu vi, a minha reação foi dar um grito. Sei lá, foi a minha única reação. Na hora que eles me viram, eles se cobriram ali, né, e tudo mais. E eu, tipo, na minha cabeça, eu pensando, puta que pariu, o que é que eu vou fazer? E aí, na hora, eu fechei assim a porta, voltei pra fora de casa e falei, quer saber, eu vou pra casa. E fui embora, correndo pra casa. E da casa da minha avó pra casa, né, onde eu moro com os meus pais, onde eu morava com os meus pais, eram, tipo, uns 30 minutos. E eu fui correndo, né, andando, correndo, porque eu não queria ficar ali. Quando eu cheguei, a minha mãe tava desesperada, dizendo que a minha avó tava ligando, queria saber de mim, eu não sabia o que tinha acontecido. E eu sem coragem de contar pra minha mãe o que eu tinha visto, né? E eu falando que não, que eu só não queria ir pra casa da minha avó, que eu queria ficar em casa e tal. E eu não tive coragem de contar pra minha mãe. E a minha mãe ainda foi insistindo, perguntando o que tinha acontecido. Não aconteceu nada, não aconteceu nada, porque eu não quis, mas ficar lá. E me tranquei dentro do quarto e fiquei tipo, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu vou fingir que isso não aconteceu? Como é que eu vou fingir que não aconteceu? Até que a minha avó acabou chegando na casa da minha mãe e pediu pra conversar comigo. E ela pediu pra que eu não contasse, né, o que eu tinha visto, porque ela sabia que era um erro, ela sabia que ela tava errada, mas é porque ela tava apaixonada pelo meu avô e ela não sabia como fazer pra terminar o casamento dela, e ele não sabia como fazer pra terminar o casamento dele. Gente, maior coisa. Só que assim, eu tinha 16 anos, né? E eu tinha medo de falar alguma coisa, fazer alguma coisa e brigarem comigo. Eu sabia que era errado, mas eu acabei escondendo o segredo da minha avó. Conclusão. Hoje já faz anos que isso aconteceu, a minha avó continua casada com meu avô, o meu outro avô continua casado com a minha avó, e a gente simplesmente finge que isso nunca aconteceu. A gente finge que eu nunca vi, que nunca aconteceu, e eu também nunca contei pra ninguém. Eu, burra, acreditei, né, que eles eram só um casinho que a minha avó ia terminar, pra ficarem juntos, mas nunca terminaram. Não sei nem se estão juntos até hoje, eu acho que não. Porque eu não vejo nem mais eles se falando quando acaba que as famílias se encontram, não vejo mais eles trocando uma palavra, que eu acho que realmente esse caso deles acabou. Mas hoje em dia, se eu fosse uma situação assim, hoje eu adulta, com certeza eu teria contado, gente. Eu não ia. Ah, mas não tem nada a ver com isso. Tem. O pior que eu tenho, eu tô no meio da bagunça. É meu avô com a minha avó, com a minha avó, com meu avô, enfim. Mas naquela época eu era uma adolescente, né? Então eu meio que fazia o que os adultos diziam. Só que acabou ficando por isso mesmo e eu nunca contei pra ninguém. Mas até hoje, gente, eu lembro dessa cena e pra mim é a cena mais diabólica que eu já vi em toda a minha vida.